Olá, pessoal! Mais um programa Boa Ideia no ar, esperando inspirá-los a espalhar amor, espalhar boas ideias e boas ações para a gente tornar o nosso mundinho cada vez melhor. Hoje estamos aqui em agosto, mês do desgosto ou mês do muito gosto para alguns, e por isso nós trouxemos aqui, mês do folclore, um grande especialista no tema, que é o nosso amigo José Oswaldo Guimarães, um engenheiro que já compartilhou os seus conhecimentos e a sua experiência em programas como Jô Soares, várias entrevistas para Isto É, revista Veja. É um frequentador assíduo do SESC, onde ele também compartilha os seus ensinamentos e sua experiência junto com o Paulo Freire, né, nos grandes eventos. Também muitas escolas já passou. E o Zé Oswaldo está aqui para falar de um dos grandes personagens do mês e um dos grandes personagens do tema. O Zé Oswaldo, uma das principais atividades dele, hoje ele é presidente, fundador e presidente da Associação Nacional dos Criadores de Saci. Isso mesmo. E a gente vai falar sobre os sacis hoje. Zé Oswaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. Queria que você comentasse qual que foi a primeira vez que você viu o saci, de onde veio a ideia da constituição da associação. Quantos criadores de saci já temos hoje no Brasil? Pô, já vai 1 hora aí de conversa. Obrigado, Helena. Obrigado, Andréia. Você falou tão bem que eu estava esperando chegar alguém aqui. Ainda bem que você falou meu nome. Eu sou de Botucatu. Botucatu é uma cidade que tem uma serra, uma cuesta, e daí a gente sempre teve histórias nessa serra. E começou com histórias de disco voador, sabe? Descia disco voador no morro do Gigante Deitado, tinha os sumérios. E daí a gente começou a visitar esses lugares para ouvir as histórias. Vamos pensar o seguinte: a primeira vez que eu tive contato, né, com essa história de saci e que daí veio todo o envolvimento, a gente em Botucatu tem uma série de serras e tudo mais, onde o pessoal saía para procurar histórias de disco voador. E daí a gente, nesses grupos, começamos a entrevistar as pessoas, né? Ou seja, contato com os moradores da região, e eles falavam o seguinte, que lá não tinha saci, não tinha disco voador, coisa nenhuma, e que nunca teve nada estranho. E daí o menininho puxou o pai dele e falou assim: mas pai, como é que não teve nada estranho se ontem o cavalo ficou no pasto correndo o tempo inteiro e não tinha ninguém em cima? Daí o cara falou: não, mas isso não tem nada de estranho, foi o saci. Foi o saci que fez isso. Então foi quando a gente teve um choque, né? Falou: como assim, né? O saci, né? Porque a gente sempre tem a história do saci lendário, das histórias de saci que a gente ouve. E ali tinha um senhor dando um depoimento: olha, o saci aqui sobe no cavalo e tudo mais. E ele falou isso pra gente. Falou assim: não, o saci mesmo, o saci. O saci animal, o saci que vem, o saci que talha o leite, o saci que esconde as ferramentas. E ele contou todas as histórias, né? Que falou: olha, a gente separa, né, o bezerro da vaca, daí no dia seguinte tá junto. Quem faz isso é o saci. Daí ele falou assim: mas saci, né? Saci? Ele falou: saci com uma perna só, gorrinho, que fuma cachimbo, que sai pra lá. Bom, com isso a gente ficou muito ligado a essa história do saci. E comecei a pesquisar. Comecei a escutar histórias e tudo mais. A partir daí eu estive em Minas, em Itajubá, e nessas histórias, nessas conversas, eu conheci uma pessoa que tinha uma criação de saci. E daí a gente se aventurou a pedir para ele, falou assim: olha, por favor, nos leve a conhecer essa criação. Daí nós fomos num lugar onde naquela época ele tinha uns sacis, né, nos lugares que eram bem grandes, né, um tipo dos viveiros, e a gente pediu para ele, falou assim: olha, a gente queria levar saci para Botucatu, porque Botucatu tinha saci muito, diminuiu, né? E a gente queria levar. Então foi a primeira vez que eu tive contato com o saci. Foi olhar o saci, e daí nós pedimos para eles, ele falou que tinha algumas regras para a gente levar, e a gente levou os sacis para Botucatu. Quais eram essas regras? Várias regras. A primeira é o seguinte: não fotografar o saci. Então ele falava o seguinte, que se você fotografasse o saci morria. E daí a gente falou assim: pô, mas como assim, né? Não vou fotografar um animal e morrer? O que é crendice nisso? O que é? E daí a gente entendeu depois que se eu fotografar um saci, imagine que eu trouxesse aqui uma foto de um saci. Todos os outros sacis, o que você imagina, o que as pessoas que estão nos ouvindo imaginam, eles vão morrer, porque eu vou ter uma foto real.
Então, o mais legal foi trabalhar com o imaginário. E daí nós começamos a fortalecer tanto o saci real, que está lá na mata, está preservado, ele está solto na mata. A gente trouxe esses sacis, fez uma integração deles numa reserva, numa mata em Botucatu, e ele foi se espalhando, então ele ficou fora, a gente foi alimentando, foi cuidando desses sacis. Então a gente cuida tanto desses sacis, quanto do saci imaginário. O símbolo da associação é um pé. Então eu não, com quase todos os sacis que a gente ouve tem um pé. Por que eu falo quase? Porque tem alguns que falam que tem dois. Mas é muito raro. Eu só ouvi de um, eu ouvi falar uma história. Mas o que nós vimos, sempre, o saci que a gente tem na cabeça é de um pé. Então o símbolo da associação sendo um pé, só instiga, só aumenta e só solidifica a sua imaginação, o seu saci. Mas vem cá, vocês trouxeram quantos? Nós fizemos 6 sacis, 3 casais. Eles vieram. É casal? Tem macho e fêmea? Sim, tem o saci macho e o saci fêmea. O saci, eles são sexuados, né? Então tem o saci macho e o saci fêmea. A gente trouxe, tivemos que fazer um transporte à noite, né? Porque como é que você vai trazer saci de Minas até Botucatu? Sem nota Primeiro, fiscal. sem nada, né? E tem que ser à noite. Porque se a polícia para e fala o que vocês estão levando aí, não é saci. Né? Então a gente trouxe, colocamos dentro de uma área em Botucatu, uma área que uma pessoa cedeu pra gente. Ele veio, logicamente, num viveiro, né, num negócio fechado. Daí a gente foi abrindo, fomos colocando alimentações para fora, ele foi saindo e foi interagindo com os sacis da região. Então houve uma troca gênica, né? Então ele já houve uma melhoria, né? Houve uma melhoria. Melhoria genética. Uma melhoria genética. E as pessoas em volta, mais do que a quantidade de sacis terem aumentado, as pessoas em volta começaram a passar relatos para nós dos sacis. Então, aumentou o número de sumiço de roupa, o sumiço de ferramenta. Então, as pessoas começaram a ter mais respeito pela mata. Então, elas, para entrar, tinham que pedir licença. Então, sumia, né, um cachimbo, sumia uma ferramenta, o cavalo com crina, né? E também começaram as pessoas a colocar, às vezes, culpas no saci, né? Então, a criança que não fez a lição de casa falava, ou talvez seja verdade, né? Ela tinha feito, mas o saci tinha sumido com o caderno dela. Então, por isso que ela não estava entregando. Não, mas assim, o saci, né? Quando você pega as histórias do saci, ele tem muitas histórias, né? De fatos e que são diferentes. Então, por exemplo, né? O homem no sítio, ele era muito corajoso. Ele enfrentava onça, enfrentava bandido, ele enfrentava tudo. Porém, quando vinha algo que fosse misterioso, ele se escondia atrás da mulher. E não é que o homem tem medo, lógico que não. Não é covardia, não, longe disso. Não, você acha homem? Era a decisão mais inteligente a fazer se esconder atrás da mulher. Por quê? Porque as mulheres sempre tinham um escapulário, um tercinho, algo sagrado. Então ele se escondia atrás da mulher, que na verdade não estava se escondendo, ele estava, né? Era uma estratégia, vamos dizer assim, né? E daí era covarde mesmo, ele se borrava de medo. E a mulher que tinha essa coragem para enfrentar essas coisas. Então se tinha um barulho, tudo mais. E o saci aprontava com as mulheres também, e elas tinham um poder maior, né? Eu acho que elas tinham uma braveza, né? Então, por exemplo, a avó do Vitorinho sempre contava que ela pediu para o marido ir para a cidade comprar linhas e agulha para fazer costura, porque morava no sítio. E quando ele voltou, ela perguntou para ele, né? Cadê essas linhas e tudo mais? E aí ele falou, tá no alforje do cavalo. E ela foi procurar e não achou. Brigou com ele e tudo mais. No dia seguinte, essas linhas estavam trançadas num arbusto na frente. Então tinha o saci que tinha pego. E o homem também sofria, né, com a história do saci. Porque às vezes ele ia para a cidade fazer uma compra e a mulher falava para ele, olha, volta cedo. Né? Não fique bebendo com os amigos e tudo mais. E ele não ficava, ele obedecia, ele era, né, ele vinha direto. Só que quando ele estava vindo, o saci subia no cavalo e assumia o controle do cavalo. E ficava andando, às vezes, na mata de forma aleatória ou errática, né? E daí ele chegava tarde em casa. Então, quem tinha realmente tirado ele do caminho foi o saci. Então, mais nesse Conta mais sobre esses... E os hábitos do saci, os hábitos alimentares? O que saci come? Quando a gente trouxe o saci, a gente começou a alimentá-los para eles começarem a sair e se introduzir. Então, nós, em Botucatu, é um cerrado, uma parte assim, vamos dizer assim, um cerrado.
Então a gente alimentava com frutas do cerrado, então as frutinhas, né? Com broto de bambu, tá? Então ele gosta do bambuzal. Então esses por isso brotinhos... que toda vez que a gente passa um bambuzal, ali... E o bambuzal para ele é um lugar que tem barulho, vento, e os barulhos disfarçam onde ele está. Então ele se esconde muito fácil. O bambuzal você vai estar sempre estralando, né? E além do que, o bambuzal tem aquele galinho que ele quebra e fica pondo na boca. Então conforme ele morde esse galinho, quem olha de longe pode pensar que é o cachimbo. Ou é o cachimbo, porque ele vai e mexe em tudo. Né? Então ele vai e mexe no cachimbo. Imagine, se ele mexe em tudo, tem algo que está saindo fumaça. Então ele vai mexer nisso. Né? Então ele pega das mulheres, no sítio eles tinham um pano que usava para fazer umas rodilhas para colocar na cabeça e levar roupa para lavar ou para trazer e tudo mais. Então as rodilhas ficavam penduradas para secar. Então eles também pegavam esses panos, se enrolavam e saíam, enrolavam na cabeça, e daí também vem um pouco do gorro, né, que ele usava, embora ele tenha um cabelo avermelhado, né, um pelo avermelhado, e com isso ele acaba misturando, né, o real e o imaginário nessas histórias. Tem uma coisa de liberdade, né? Você estava contando que o Saci tem o apelido de liberto também. Ele é um negro e ele tem muita liberdade. Qual que é essa relação do Saci com a liberdade? O Saci, ele... vamos dizer assim, o Saci personagem, né, ele começa a reunir elementos europeus, do chapéuzinho, o gorro dele, o gorro vermelho, isso já tinha no Flautista de Gremlin. Você ter algo desse personagem, né, você tomar o gorro dele. Então ele tem esses elementos, mas ele teve, e o Saci, como folclore, ele é tradição oral. Então as pessoas que contavam essas histórias colocavam elementos nele muito forte. Então vamos dizer assim, quem mais contava história eram os negros, que cuidavam, educavam. Então eles punham elementos de liberdade. Então ele era você não pegava ele. Ele estava sempre solto, ele era rápido. Ele estava aqui, assobiava lá. Ele fazia as daninhas, então ele confrontava o dono da fazenda. Tá? E ele fazia essas histórias confrontando e não era pego. Então diz que tem uma história, né, que tinha uma mulher, né, que cuidava do fazendeiro, e o fazendeiro era muito ruim. Só que ele bebia e dormia. E daí diz ela que o Saci vinha e batia na cabeça dele. Então, conforme ele estava dormindo, ele batia na cabeça o Saci batia na cabeça do dono, né, dos escravos, e o cara acordava e ela falava assim, eu vi o Saci saiu do lado. Então, na verdade, ela falava para as outras o seguinte, será que é o Saci mesmo ou é a mulher que batia? Então, e tinha essa desculpa, né? Então ele podia, então tinha essa rebeldia. E todas as histórias do Saci, todas, em linhas gerais, elas fazem uma brincadeira, ele some com alguém, some com um elemento, né? Uma ferramenta. Zé, nós temos aqui 3 perguntas de uma pessoa só. Oi, me chamo Beth. Parabéns pelo podcast. Meninas, gostaria de perguntar para o entrevistado, nesses anos todos aí, representando, divulgando e defendendo o nosso folclore, o nosso Saci, qual foi a vivência mais legal que ele teve, que ele achou, compensou tudo que eu fiz até hoje? Conta pra gente. Um abraço. Eu acho que é o seguinte, a história do Saci, né, com isso a gente começou a criar os animais lá e tal, e a gente percebeu que estava criando Saci. Então nós falou, olha, nós somos criadores de Saci. Então nós montamos a Associação Nacional dos Criadores de Saci. O foco da associação do criar não é cultivar no sentido de viver ou não, é cuidar. Tá? É o criar como mãe. Tá? Então deixar bem claro que o nosso criar é o cuidar, o zelar. E a gente zela do Saci, tanto lá na mata quanto o imaginário, as histórias. E com isso a gente acabou viajando pelo país, com o Sesc, com o Museu do Folclore, com um monte de atividades com secretarias da educação e tudo mais. Então, o que foi mais... E festivais e tudo mais. Uma das coisas que a gente mais desenvolve, a gente recomenda, é a escuta. Então, é a escuta criativa. Então, é você se dispor a ouvir. Então, nesses festivais, a coisa que a gente mais gostava era sentar e ouvir as pessoas contarem. Contarem as suas histórias, contarem as histórias que são dos pais ou dos avós.
E isso trazia uma experiência para a gente de cultura do local. Então, como a gente saía maior do que tinha entrado. E as crianças, principalmente, quando elas vinham com perguntas que a gente não imaginava. Então, misturar Saci com Pokémon, como é que evolui? Tá? Ou como é que faz sexo? Tá? Como faz sexo? O Saci faz sexo, eles são sexuados, né? Então eles vão fazer sexo. E a gente sempre imagina que deve ser até mais fácil, né? Porque um não tem uma perna, o outro não tem, encaixa direitinho. Mas são sexuados e fazem e tudo mais. Então as perguntas mais simples. E alguns depoimentos que me tocaram muito foi as pessoas que tinham muita história para contar e que não podiam mais contar por um problema de orientação religiosa ou algum preconceito desse tipo. Então, assim, isso era muito triste. Você via pessoas que queriam contar e que tinham histórias e elas falavam, olha, eu não posso. Meu orientador religioso não deixa eu falar isso. E o outro, que era muito gostoso, era quando você dava voz para uma história. Por quê? Às vezes as pessoas eram muito simples, ou mesmo não só simples no sentido econômico e tal, mas tinha uma vivência e não tinha aonde falar. E ela tinha alguém, né, um grupo ouvindo e realmente dando importância. Então era uma escuta muito importante. Então as pessoas às vezes subiam no palco. Então, para contar história. E muitas vezes a gente fazia eventos, eu fiz eventos no Sesc, onde quase eu não falei. As pessoas vinham falar. E era muito legal, porque de repente você viu uma pessoa que nunca teve nenhuma proximidade, né, com palco e nada, e falando para centenas de pessoas e muito à vontade. Então era muito gratificante. E eu acho que também a gente serviu para as pessoas contarem histórias e não ter a responsabilidade. Sabe, a gente meio que assumiu a responsabilidade da maluquice da coisa. Né? Então, eu acho que esses foram os pontos assim, bem interessantes para a gente. Mas, Oswaldo, isso é uma coisa que eu sempre admirei e até invejei dos lugares que tem coisas para ter orgulho. Né? Nós temos assim, todo um folclore, todo um jeito de ser gaúcho, nordestino, mineiro. Campinas tem o quê? E agora eu estou morrendo de inveja de Botucatu, que tem o Saci. Então me conta um pouco isso. É gostoso a gente ter orgulho de ter algo tão diferente na cidade. Eu queria construir alguma coisa assim aqui em Campinas. Então, sabe, Campinas acho que deve ter tido Saci também. Tem, né? Porque Saci, Campinas tem muita história, né? De cafeicultura, todos os baronatos e tudo mais. Falou, né? Tem o Boi Falou. Mas e o Saci, a gente tem muitos relatos daqui, das pessoas daqui, que viram Saci, que a ventania, Campinas venta muito, né? Então os rodamuinhos aqui são bem fortes, então tem bastante gente, tem bastante escola coletando essas histórias. Além do que Campinas recebe muita informação, né? Recebe muito moradores de Minas. Acho que antes até tinha mais, né? Mas tinha muito a receber essa história folclórica, ou seja, da tradição oral. Mas a história de Botucatu, por exemplo, Botucatu era famoso, ficou famoso pela criação de Saci. Mas mesmo assim, dentro de Botucatu teve preconceito, teve política que dizia assim, não, nós não vamos falar de Saci. Teve gente que falava o seguinte, para que Botucatu vai ser conhecido como uma cidade do Saci? Então mesmo a gente trabalhando, nunca tivemos nenhum envolvimento com política, com nada, né, com prefeitura, fizemos trabalhos juntos, mas mesmo Botucatu sendo famosa, pessoas indo para lá, investindo no turismo, por causa do Saci, a gente tinha preconceito dentro de Botucatu. Pessoas que nos conheciam e falavam que a gente estava mexendo com o capeta, né? Perguntando se eu tinha autorização do meu bispo para falar sobre Saci. E o meu bispo adorava o Curupira, né? Então era uma coisa assim, né? Era uma contradição enorme. Contradição no bom sentido, lógico. Mas então, mesmo tendo uma cidade que tem um nome, né, marcado, tinha gente que não gostava. E muita campanha contra. Tá? Você pega, por exemplo, São Luís de Paraitinga, começou depois, essa história do Saci, e ficou forte. Tem um turismo forte, tem festas fortes, entendeu? E outras cidades. Olímpia tem o Festival do Folclore. Joanópolis é uma cidade conhecida como a cidade do lobisomem. É muito legal. E por quê? Porque tinha uma pessoa, uma senhora, que ela era folclorista, e todo o trabalho de pesquisa dela, universitário, acadêmico,
era sobre o lobisomem que existia, né? Então tinha a saga do lobisomem, o lobisomem brasileiro. Então são a Serra do Caraça, tem a Mula Sem Cabeça. Você pega ali na região de Grande São Paulo, tem a Associação de São Longuinho. Entendeu? Longuinho São também? Longuinho, tem. E todo esse pessoal a gente se encontrou num evento que foi em Joanópolis, inclusive, onde reuniram, né, esses vários órgãos, com o Museu do Folclore e tudo mais. E foram experiências muito legais. Você vê. Nossa, eu queria ser uma mocinha para estar lá. Vai ter de então, novo? eu acho que tem que ter, né? Essas coisas acabam se reunindo. E sempre foi muito rico essa troca de experiência. Então tinha tinha aquelas que vão nas procissões, que choram nas procissões. Carpideira? Não, tem Não as é figuras cabideira, mas tem uma Madalenas, eu acho que é isso que elas chamam. E elas têm uma associação. Tem a Associação do São Longuinho, tem a associação dos grupos de folclore bem diferentes, de cantos, de dança. Então, eu quero até pedir desculpa para os nossos ouvintes, porque eu falei Campinas não tem. Lógico que tem, eu que não conheço. Então eu peço que os nossos ouvintes nos mandem essas histórias, porque com certeza, imagina Souza, deve ter um monte de coisa legal. Eu citei o Boi Falou de Barão Geraldo, mas cada região aqui deve ter uma coisa. Fazenda Aí Roseira. a pergunta que eu queria fazer agora para o Zé Oswaldo é isso. É uma delícia, gente, ter orgulho de ser brasileiro, conhecer a nossa história, conhecer o nosso folclore, conhecer... Isso conta um pouquinho pra gente sobre isso. Qual é o benefício de a gente dar valor a essa coisa que eu sou feita disso, né? Se eu sou brasileira, eu sou feita disso. Uma experiência pessoal, né? Eu conheci o Brasil inteiro falando sobre Saci, me envolvi com pessoas maravilhosas, sei lá, Paulo Freire, Mônica Salmazo, um monte de amigos que a gente fez, né? Em cima de... Naná Vasconcelos gravou uma parte numa música falando sobre o Saci por causa da associação. Eu estive num congresso interamericano sobre folclore. Então, pessoalmente, a cultura popular, porque eu não criei nada, não sei criar o Saci lá em Botucatu, mas assim, a cultura que me levou a tudo isso foi a experiência dessa criação do Saci, de estar com as pessoas. Eu entendo que, às vezes, as pessoas têm um pouco de vergonha dessa nossa cultura popular. É estranho isso. Você vê Botucatu, né? O que eu mais ouvi, sabe? Como assim Botucatu ser conhecida por criar Saci? Nós temos a Unesp, entendeu? E isso as pessoas escreviam, falavam. Teve ataques dizendo o seguinte, não, o Saci é um craqueiro, né? Usa crack, ele fuma cachimbo. E a turma do Saci era tida como bandidos, porque se eles não trabalham, como é que ele compra crack? Então ele rouba. Então, umas maluquices, né? Uma maluquice. Mas assim, então eu acho que as pessoas têm que entender que essa cultura tem um valor. E é um valor que você pode ter sentimental, é um valor econômico, é um valor que, assim, tem grupos de danças saindo, danças folclóricas, e sendo chamados a se apresentar, participando de festivais. Então, quer dizer assim, é uma integração pessoal e, principalmente, eu acho que a gente tem que ter uma disponibilidade para olhar para essa Campinas que a gente está falando, né, e ver onde é que está essa cultura, tá? Onde é que está esse... Eu acho que, assim, do ponto de vista pessoal, sei lá, os nossos ouvintes aqui também, é importante porque todos esses mitos folclóricos, né, o Saci, a Mula Sem Cabeça, o Curupira, eles também têm uma função, né, no imaginário, na educação das crianças. Então, por exemplo, hoje a gente tem falado muito do Curupira como um protetor das florestas, né? O Saci também, você estava falando que o Saci também protege as florestas. Então, eu lembro quando criança tinha o Homem do Saco, né? A minha mãe falava, não vai pra rua, porque senão o Homem do Saco vai te pegar. Então tem essas coisas, funções educacionais, né, do folclore, né? E a gente não tem que ter vergonha de falar isso, de valorizar os nossos mitos brasileiros. A Helena citou outro dia aquela série maravilhosa que Cidade Invisível, né? Acho que está no Globoplay, que fala muito dessas figuras mitológicas. Gente, vamos surfar nesse imaginário. É tão gostoso a gente ir para esse lado lúdico também e usar as funções educativas desse lado lúdico, né? Então... se você quiser fazer uma pedagogia, né, do folclore, você vai pegar o folclore no início, era de castigo, né? Então, você vai sair lá fora, o Homem do Saco vai te pegar e vai te levar embora.
pensa no pavor de uma criança ser levada embora da mãe, sumir, virar salsicha, virar linguiça, né? Um negócio. Então, e criou-se preconceitos, né? Olha, o cigano vai te pegar e vai te levar embora. E, ao mesmo tempo, essas coisas ficaram arraigadas na gente por educação mesmo. Então, olha, eu não posso deixar o sapato virado porque minha mãe morre. E eu tenho 62 anos, 61, e eu ainda desviro o sapato, e minha mãe já faleceu. Quer dizer assim, pô, qual é? Mas eu não consigo deixar meu sapato virado. A gente tem pontos bem importantes da nossa educação que está arraigada, né? Mas assim, não precisa olhar, porque assim, é ruim pedagogicamente falando, né, Helena, você usar dessa opressão, desse medo. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado lúdico bacana disso aí. Quando a gente compara com outras tradições internacionais, que fazem festa, tal, essas coisas, pô, vamos também fazer festa da nossa. Agora, mês de agosto, vamos valorizar o folclore, os nossos mitos, né? Nas nossas escolas, nos nossos bairros, fazer alguma valorização disso. Em 1908, por aí, 1918, estava tendo a Primeira Guerra Mundial, e o Monteiro Lobato falou assim, pô, a gente só tem carnificina, né? Então ele quis buscar uma coleta de informações, então ele lançou o inquérito sobre o Saci, através do jornal O Estadinho. E ele coletou informações, as pessoas escreviam, e ele lançou um livro, né? Que é esse livro aqui, não sei para mostrar ali. Tá? Então esse livro isso aqui é uma edição facsimilar do livro, mas isso em 1900 e tanto. Então ele estava discutindo exatamente isso, reunir essas coisas lúdicas de maneira que possa melhorar a nossa autoestima, a nossa convivência. O Roberto Freire falava que a gente tem que ter sempre uma escuta criativa. Então a gente tem que escutar, ele coletou, e ao mesmo tempo essa mesma época estava tendo a discussão da Semana da Arte Moderna. E ele falava o seguinte, por que nós vamos ter, né, estar desenhando aí duendes que vêm da Europa, que usam um casaco quente pra caramba, que fica embaixo de um cogumelo no Rio de Janeiro. Ele falou assim, imagine um personagem de casaco agasalhado com tudo de lã no Rio de Janeiro. Sendo que nós temos os duendes lobatianos, que a gente fala, né? Então tem toda essa ideia de ter um valor muito grande para os nossos personagens. Em vários lugares que eu fui fazer essa discussão sobre o Saci, né, e tal, duas pessoas bem claras, eram escritoras, escreviam sempre sobre lendas e histórias e sempre falavam de duendes e tudo mais. E daí quando a gente falava assim, pô, eu tô muito devendo para nossa cultura, porque minha avó só falava de Saci, Curupira, Corpo Seco, Mula Sem Cabeça, e eu tô escrevendo sobre duendes, Leprechaun, algumas coisas assim. Eles têm seus valores, eles têm as suas funções, é uma cultura interessante. Mas nós temos também, né? Ela falou assim, pô, por que eu tô escrevendo? Tem uma mulher que era da Academia Campineira de Letras, não me lembro o nome agora. Mas ela falou assim, ó, eu vou ter que correr, por causa de você, né? Por causa dessas coisas que você vê, eu vou ter que correr para escrever muito sobre os nossos personagens. A grande sacada, o legal é você dar valor ao imaginário. É você querer conhecer o que as pessoas contam. E sem o 880 de, então, não Halloween, não Tolkien, né? Tem a sociedade dos Tolkienianos, que é o Senhor dos Anéis. Isso. Não, a questão não é negar o outro, é valorizar o nosso também. Né? Sim, às vezes você... Eu acho que esse é um ponto muito importante, Helena, porque assim, talvez aprender com eles. Olha, eu tenho lá o Halloween, legal o Halloween, tem uma cultura muito legal, matriarcal. Eu acho que as escolas americanas têm que ensinar, as escolas inglesas, né, têm que ensinar isso. Mas a gente tem o nosso, então vamos fortalecer, vamos buscar o nosso e usar na nossa cabeça o seguinte, olha, eles não têm vergonha disso, por que eu vou ter do meu? Por que eu vou ter do Curupira? Por que eu vou ter vergonha do Saci? A Globo, vamos pensar assim, a Globo decidiu, alguém sentou lá e falou assim, cara, vai ficar legal esse seriado, né? Então alguém pensou não só na cultura, não estou falando que não teve a cultura, mas pensou em tudo. Então eu não estou falando para a gente ficar venerando o Globo, não, mas vamos pensar no sentido, olha, nós temos cultura, nós temos material muito grande para trabalhos, para integração, para trabalhos de integração de comunidades.
Bom, eu fui num congresso de terapeutas e eles falavam o seguinte, que tinha um garoto que não falava, ele estava numa crise lá, não sei, e ele, um dia o cara falou para ele, só, você viu que tem uns caras que estão criando saci? E daí o menininho começou a falar, ou seja, criou-se um contato, né? Criou um link, daí começou. E isso vale com adultos. Zé, estamos chegando no final do nosso programa. Que pena, tem um falo monte de muito, coisa né? para falar. Mas eu queria que você desse uma mensagem final agora para os nossos ouvintes. Primeiro, como faz para se tornar um criador de saci? Como faz para entrar na coisa? Como faz? Então passa aí para a gente as suas redes sociais e que boa ideia você quer jogar no ar agora para a gente. As pessoas às vezes perguntavam pra gente, o que eu tenho que ser um criador de saci? Né? Então, e a gente sempre passou o desafio. Ser criador de saci não é fácil. Então você vai ter que trabalhar e procurar as histórias que estão na sua volta, na sua região, recolher. Não precisa mandar para ninguém, só de você recolher, de você aumentar esse saci na sua cabeça. De repente isso, o que vocês estão fazendo, quantos sacis não vão ser criados? E quantas, né? Não é verdade? Então você cria, de repente essa história vai voltar. Nós estávamos aqui conversando sobre saci, de repente isso volta, os sacis antigos. Então essa é a criação, e reintroduzir o saci. Pode preservar na mata, ele vai vir, ele vai voltar. Agora, vamos reintroduzir no nosso dia a dia. Na conversa, tem uns malucos lá que criam sacis e a Helena e a André me levam para falar sobre isso. Então, eu acho que esse é o ponto de trazer para a nossa cultura. E eu acho que a boa ideia é a escuta. Realmente a escuta criativa, como dizia Roberto Freire, né? Escutar. Quando você escuta, você vai ter, primeiro, a atenção para quem está falando, ou para a comunidade, ou para o, né, que está contando essa história, ou para a pessoa, para a criança, ou para o adulto. E você absorve. E ao absorver, você cria saci. E ao criar saci, você criou um link, você criou um laço, seja com a comunidade, seja com a pessoa que está conversando com você, seja com a criança, e de igual. Né? Então, principalmente essa audição de igual, né? Sem eu sou estudioso. Né? Então, eu digo, eu não sou folclorista, eu não sou estudioso, eu nunca escrevi um livro sobre saci. A minha função é bem outra, é bem ouvir. E qual que é o Instagram, para as pessoas poderem... Eu tenho Zé Saci. Zé Saci. Tá legal. Tá? Então pode entrar. E eu acho também que tem que entrar através de vocês, das mídias de vocês. Não, aí eu vou lançar um desafio através da mídia de vocês. Eu gostaria, todo mundo que está ouvindo esse podcast, além de curtir e compartilhar, coloca aí pra gente nos comentários qual história de saci você conhece. Essas histórias a gente vai passar pro Zé também. Vamos. Isso tudo a gente vai ganhar pontinhos lá na Associação dos Criadores de Saci, de estar justamente fazendo crescer esse imaginário. Muito bem, Helena. Obrigado, gente. Obrigado por esse... Obrigada. Nossa, como passa rápido, né? Conversa boa. Não esqueçam a nossa rede social, boaideianoar.com.br é o site, @boaideianoar no Instagram e o nosso canal do YouTube também, o Boa Ideia no Ar. Até a próxima, gente. Até a próxima. Até, gente. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço.